Moçada, sejam todos super bem-vindos à nossa sexta edição do curso preparatório para o exame de suficiência. Lembrando, um evento online, gratuito, onde a gente vai passar aqui e resolver diversas questões dos exames anteriores, ver muitas dicas, bizus, macete, estratégia de resolução da prova, tudo para que a gente possa se garantir e ir com tudo para cima do exame de suficiência. E aí, moçada, antes de a gente começar, eu queria compartilhar aqui com vocês uma história de uma aluna nossa que foi aprovada aí na edição de 2016.2. Foi uma história assim, muito emocionante e que, assim, claro que eu vibro, né? Eu fico muito feliz com a aprovação de todos os nossos alunos, claro, porque a aprovação de vocês, o sucesso de vocês é o nosso sucesso também. Então, mas assim, o dessa pessoa assim, foi fantástico, foi fenomenal, foi lindo mesmo. Essa menina ligou para mim em torno de maio, mais ou menos, desse ano de 2016. Estamos gravando, que a gente está gravando agora, no finalzinho de dezembro de 2016, em dezembro. E ela falou para mim que estava na 8ª tentativa de passar na prova do exame de suficiência e não conseguia, não dava certo por diversos motivos, enfim. E de repente você pode até pensar, né? Pô, Oswaldo, mas cara, 8 tentativas, essa menina é burra, né? Não é possível. Como é que pode? 8 tentativas e ela não passa. Veja, é muito difícil você julgar as pessoas sem saber os problemas que elas enfrentam, sem saber as dificuldades que aquela pessoa tem. Ao longo de 8 anos, ela perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu os irmãos, perdeu o noivo dela, que faleceu também, seja por motivo de saúde, ou seja por motivo de fatalidade do destino, realmente, enfim. Mas o fato é que essa menina tinha todos os motivos do mundo para hoje estar numa depressão profunda, enfiada em cima de uma cama, esperando, sabe Deus, a hora do quê. E ela continuou tentando, com dificuldade, com tudo no mundo, mas ela continuou nas tentativas dela e em uma ligação conversando comigo, ela disse: Oswaldo, essa vai ser a minha última tentativa. Se eu não passar nessa prova agora, na minha 9ª tentativa, eu vou desistir de mim mesma. Essas foram as palavras que ela me disse, né? E aquilo ali realmente me comoveu muito. Eu procurei dar uma dedicação um pouco maior para ela, realmente tentar, enfim, fazer o melhor que eu pudesse para que ela conseguisse a aprovação. E aí, quando saiu o resultado do exame de suficiência, 2016.2, esse último que teve agora, ela ligou para mim e disse: professor, passei na prova. Cara, aquilo ali para mim foi muito mais do que uma aprovação num exame, uma aprovação na prova. Aquilo ali foi uma aprovação para a vida, cara. Ela conseguiu mostrar para ela mesma que ela consegue, que ela é forte, que ela, com a dedicação dela, aquilo ali foi uma superação, foi algo assim fantástico, foi algo fenomenal realmente. E é com essa garra, com essa força de vontade, com essa determinação que essa nossa aluna teve, que eu quero começar agora, hoje, na edição 2017.1, com muita dedicação, com muita força de vontade, com muito amor no coração, para que a gente consiga se preparar da melhor forma possível para a gente se garantir na prova. Então é isso, gente. Boa sorte para todos nós. Vamos com tudo. Vamos para cima. Beleza, gente. Então, o que nós vamos fazer agora? Aqui nesse vídeo, você vai clicar aqui embaixo, na descrição do vídeo vai ter um link e você vai poder baixar o material das aulas. Então nessa aula aqui tem um vídeo aqui embaixo, você clica aqui na descrição do vídeo embaixo e faz um download do material. Tudo que a gente vai resolver aqui agora vai estar dentro desse material, as questões que nós vamos trabalhar e a resolução de todas essas questões. Já vai estar tudo bem mastigadinho, que é para você se preocupar apenas em anotar uma dica, um bizu, um macete, alguma coisa importante para que você grave na sua memória e isso facilita na tua prova, tá? Porque aqui o que nós vamos fazer? A gente não vai simplesmente resolver questões, nós vamos trabalhar as questões, dessecar os assuntos, entender como é que o examinador cobra na prova, ver quais são as dicas, as cascas de banana, como é que o examinador vai querer te induzir ao erro na hora da prova. Eu vou tentar te preparar aqui da melhor forma possível para quando você chegar na prova, você ler a questão, você já saber, opa, a pegadinha está aqui, o macete para resolver essa questão é esse, e por aí você conseguir ter muita convicção de que está fazendo a coisa certa. Beleza? Então, nós vamos começar agora com a parte de auditoria. Então, no primeiro módulo, nós vamos ver aqui algumas questões aqui de auditoria.
Uma disciplina muito gostosa de resolver, mas que tem algumas cascas de bananas importantes e que vai te ajudar a se garantir nessa disciplina. Então, o primeiro assunto que a gente vai resolver aqui agora vai abordar a questão do risco de auditoria e a questão da amostragem. Bem, o que é o risco de auditoria? Veja, o risco de auditoria é a probabilidade que o auditor tem de emitir uma opinião errada. Então, o auditor vai lá, vai analisar a documentação que está sendo entregue pelo auditado e ele vai ter que dar uma opinião sobre aquilo que ele está analisando. Essa opinião, de repente, ele pode dar uma opinião errada. Então, qual é o risco que o auditor tem? O risco dele vai estar relacionado com a amostragem que ele executa no trabalho. Entenda, por exemplo, quando tem um processo de eleição, será que sai lá no jornal que a pesquisa XYZ está dizendo que o fulano de tal dos Anzóis Pereira tem X% de preferência de voto? Será que o pessoal da pesquisa saiu entrevistando todo mundo que existe no Brasil para poder saber que aquele cara ele tem X% de preferência de voto? Não. O que ele faz? Ele faz um negócio chamado amostragem. E o que é a amostragem? Uma amostragem é uma parte do todo. Então ele vai pegar uma parte de quem estiver representando aquela população e vai tirar as conclusões com base naquilo. Então veja, na auditoria da mesma forma, o auditor ele não vai analisar toda a documentação do cliente, lançamento por lançamento, operação por operação, ele não vai fazer isso. O que o auditor vai fazer é, ele vai analisar com base em dados amostrais. Agora veja, quanto maior for a minha amostra, significa dizer que eu vou analisar um volume maior de informações. Se eu vou analisar um volume maior de informações, menor é o meu risco de auditoria. Significa dizer que a probabilidade de eu errar na hora de apresentar alguma informação ela é pequena. Então veja que a amostragem de auditoria e o risco de auditoria, eles são inversamente proporcionais. Significa dizer que quanto maior a minha amostragem, menor o meu risco de auditoria. E quanto menor a minha amostragem, maior o meu risco de auditoria. Então grava aí no teu caderno de anotações que o risco de auditoria e a amostragem são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. E isso o examinador gosta de cobrar em prova. Ele troca a relação. Ele diz, por exemplo, que o auditor está disposto a aumentar o seu risco de auditoria, aumentando o volume de testes, aumentando a amostra. Está certo ou está errado? Está errado. Está errado por quê? Porque se eu quero aumentar o meu risco de auditoria, eu tenho que diminuir a minha amostragem e não aumentar. Então, guarda essa dica porque o examinador gosta de cobrar isso em prova e essa é a pegadinha chave que quando cai, amostragem e risco de auditoria. Vamos dar uma olhadinha nessa questão? Beleza, pessoal? Então vamos aqui, ó. Nessa primeira questão que nós vamos resolver agora, que ela foi aqui, ó, do exame de suficiência 2012.2, que é a questão 44, é a primeira questão aqui do nosso material. Então veja aí o que a resolução 1210 da NBC 265, quando fala sobre a questão dos comunicados internos. O que ele diz aqui, ó? Nessas avaliações de risco, o auditor considera o controle interno para planejar os procedimentos de auditoria. Quanto maior o volume de testes, menor o risco de auditoria. E quanto menor o volume de testes, maior o risco de auditoria. Então é essa proporcionalidade aqui, ó. Então quando eu quiser aumentar o meu risco de auditoria, o meu volume de testes tem que ser menor. E se eu quiser diminuir o meu risco de auditoria, o meu volume de testes tem que ser maior. Então elas são inversamente proporcionais. Guarda isso porque isso aqui é dica de prova, isso aqui é macete, isso aqui vai te ajudar a você passar na prova do exame de suficiência. Recado dado, vamos resolver aqui a questão. Então vamos aqui resolver aqui a questão de número 44, 2012.2, ela diz assim: de acordo com a NBCTA 530, que trata sobre a amostragem de auditoria, em relação à definição da amostra, tamanho e seleção dos itens para teste de auditoria independente, é incorreto afirmar. Gente, ó, incorreto, ele quer a alternativa que está errada. Então cuidado para também não vacilar com isso aqui na hora da prova. Na hora que você estiver resolvendo que o examinador pedir a questão errada, você circula aqui, ó, porque o teu juízo já está condicionado a marcar o item correto. Então, quando aparecer aqui o item errado, você marca que ele quer o errado para você poder gravar isso na sua memória e não vacilar na hora da prova. Então veja lá o que o item 1 está falando, que o nosso item A fala aqui, ó. A amostragem de auditoria permite que o auditor obtenha
e avalie a evidência de auditoria em relação a algumas características de itens selecionados de modo a concluir ou ajudar a concluir sobre a população ao qual a amostra é retirada. Perfeito. Toda vida que eu trabalho a questão da amostra, eu trabalho a amostra para poder vincular a questão da população. Então, eu analiso uma amostragem para poder concluir a amostragem sobre uma população, que é o que acontece, por exemplo, na questão das eleições. Como eu falei anteriormente, nas eleições, as pesquisas que aparecem, elas não vão entrevistar todo mundo, elas vão entrevistar uma parte do todo. A parte do todo é o que a gente chama de amostragem. Então, o item 1 ele está correto, não é essa a alternativa que nós queremos, porque eu quero a que está errada. Então, vamos aqui ao item B. Ao definir uma amostragem de auditoria, o auditor deve considerar a finalidade dos procedimentos de auditoria e as características da população ao qual será retirada a amostragem. Perfeito. Cada procedimento que eu vou fazer, ele vai ser pontual para aquela atividade que vai ser realizada. E para cada população, eu vou ter uma lista de procedimentos específicos. Então, o item B também está correto. O item C diz assim: o auditor deve selecionar itens para a amostragem de forma que cada unidade da amostragem da população tenha a mesma chance de ser selecionada. Para tudo, gente. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Moçada, seguinte. Quando você trabalha a questão da amostra, ou seja, os itens que você vai retirar de dentro de uma população, entenda o seguinte: aquela amostragem ela precisa ter algum critério para que ela seja selecionada. Então veja, você pode fazer o que a gente chama de amostragem aleatória, ou seja, aquela amostragem que qualquer item que esteja dentro daquela população ela tem a mesma probabilidade de ser selecionada, que é o que o examinador colocou aqui nessa questão. Ou seja, eu posso selecionar qualquer item que está dentro da minha amostra e qualquer um deles tem a mesma possibilidade de ser selecionado, ou a mesma probabilidade de ser selecionada. Isso é o que a gente chama de amostragem aleatória. Mas eu também posso ter uma amostragem chamada de tendenciosa. Ou seja, você já tem algum indício, alguma prova, alguma coisa que te leve a crer que se você analisar aquela coisa pontual, aquilo ali existe uma probabilidade maior de você encontrar um erro, uma fraude ou alguma coisa dentro do trabalho de auditoria que você está realizando. Isso é o que a gente chama de amostragem condicionada, que é quando você tem algum indício, alguma coisa que te leve a crer que você precisa analisar aquilo ali de forma pontual. Então você tem essas duas possibilidades de fazer uma amostragem, e a que o examinador colocou aqui na questão, ela está correta. Então não é esse ainda a nossa alternativa que nós vamos marcar. Vamos ver o próximo item. Então, identificamos aqui que o item C está errado, vamos ao item D. Olha o que ele fala para a gente. O nível do risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar é afetado pelo tamanho da amostra exigida. Perfeito. Até aqui não tem nenhum erro no nosso texto. De fato, quanto maior eu mexer aqui na minha amostragem, maior vai afetar no risco que o auditor está disposto a aceitar. Isso aí é fato, realmente está correto até aí. Então vamos ver continuando aqui. Quanto maior o risco que o auditor está disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da minha amostragem. Opa, ele está dizendo que quanto maior o risco, menor tem que ser o tamanho da minha amostragem e não maior. Então aqui, ó, veja só, o risco, quanto maior for o risco, menor a amostragem. Quanto menor o risco, maior a amostragem. Então na questão 2, a nossa alternativa errada, que é o item correto, seria o item D de dado. Beleza, show de bola. Então vamos para frente. Vamos resolver aqui a questão de número 45. Essa questão aqui caiu na prova do exame de suficiência 2015.1. Questãozinha boa que trata sobre os objetivos de auditoria. Então vamos lá, vamos ler aqui o item 1, ele diz assim: o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis por parte do usuário da informação. Beleza, é exatamente esse o objetivo da auditoria, de apresentar para os usuários das informações, né, um aumento da confiabilidade das informações que estão lá. Afinal, o usuário da informação não criou as demonstrações contábeis.
Então ele precisa de alguém que analise essas demonstrações por ele. Ok. Mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre as demonstrações contábeis, se elas forem elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura do relatório financeiro aplicado. Gente, olha o que ele colocou aqui, ó, em todos os seus aspectos relevantes. O que ele quer dizer com isso? Significa dizer que o auditor ele não analisou tudo, ele não faz o trabalho com base em amostra. Se ele faz o trabalho com base em amostra, então ele não analisou tudo, ele analisou aquilo que for mais importante. Então o item 1 ele está correto. Beleza, vamos então para o item 2. O item 2 diz assim: as demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidade elaboradas pela sua administração, sob a supervisão geral do responsável pela governança. A auditoria das demonstrações contábeis não exime a responsabilidade da administração ou dos responsáveis pela governança. Para tudo, para eu poder te explicar isso aqui bem direitinho. Vamos lá. Beleza, pessoal? Então veja, qual é a responsabilidade do auditor? Qual é o objetivo da auditoria? Bom, veja, foi você quem elaborou as demonstrações contábeis daquela empresa? Não. Você participou da elaboração dela? Também não. Mas você quer aplicar naquela empresa, não quer? Quero. Mas qual é a garantia que eu tenho de que as informações que estão lá, se elas estão efetivamente corretas? Eu preciso que alguém olhe essas demonstrações para mim e me dê uma posição, me diga se eu posso confiar ou não nos números que estão lá apresentados. Então o objetivo maior da auditoria é de validar a demonstração contábil, é de trazer credibilidade para o usuário da informação, de forma que o investidor, o usuário, enfim, qualquer pessoa que esteja tomando decisão com base nas demonstrações contábeis, possa confiar nos números que estão lá apresentados, porque alguém analisou aquelas demonstrações por mim. Então esse é o intuito da auditoria. E o item B, isso em relação ao item A, tá? Em relação ao item B, ele está falando sobre a questão da responsabilidade das demonstrações contábeis. Veja, quem é o responsável pela elaboração da demonstração contábil e responsável por assumir o que nela está contido é a administração da empresa. Afinal, foi a empresa que gerou os números que foram apresentados nas demonstrações contábeis. A auditoria ela não elabora a demonstração contábil, ela confere a demonstração contábil. E veja, o fato de ter uma auditoria e o auditor ter validado, ter publicado a sua opinião junto com as demonstrações contábeis, isso não exime a responsabilidade da administração. Então seria muito bom, de repente a empresa vai lá, avacalha, faz o diabo a quatro e depois o auditor vai lá, valida a demonstração contábil, o administrador da empresa diz: ufa, graças a Deus, agora a responsabilidade não é mais minha, porque o auditor analisou a demonstração, agora é problema dele. Não. Agora o auditor tem responsabilidade junto com a administração porque ele está dando a opinião dele sobre a demonstração contábil. Então o auditor ele também se torna responsável juntamente com a empresa pelos números que estão lá apresentados. Afinal, o auditor está validando a demonstração contábil, está analisando os resultados que estão lá. Então, ele também participa. Mas o fato dele também assumir a responsabilidade daquela demonstração contábil, isso não exime a responsabilidade da própria administração. Beleza? Com base nessa dica aí, vamos voltar lá para a questão. Beleza, pessoal? Então, o item 2 também está correto. Eu expliquei para vocês aqui, né? A questão da auditoria das demonstrações contábeis não exime a responsabilidade da administração ou dos responsáveis pela governança corporativa. Então, isso aqui está correto porque ele colocou um não aqui. Beleza, vamos aqui no item 3. Ele diz assim: o conceito de materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento e na execução da auditoria e na avaliação dos efeitos de distorções identificadas sobre a auditoria e de distorções não corrigidas se houver sobre as demonstrações contábeis. Gente, o que é essa materialidade? A materialidade é o que o auditor vai julgar como sendo importante. Veja, não é o que é material, o que é relevante na sua ótica, você como pessoa. É o que é material, o que é relevante para a empresa. Então, imagine uma empresa que tem um patrimônio de 100 mil reais, se ela teve um desvio de 50 mil. 50 mil é 50% do valor do patrimônio da empresa. É um valor muito expressivo, ele é material demais.
Agora imagine um desvio de 50 mil para uma empresa que tem um patrimônio de 50 trilhões de milhões de reais, seja lá o quanto for, enfim. 50 mil na fila do pão para uma empresa dessa não significa absolutamente nada. Então veja, a materialidade é definir aquilo que é importante, o que é relevante na hora de auditar uma empresa, para que o auditor não perca tempo analisando informações que não vão ser úteis para a tomada de decisão. Então o item 3 também está correto, item 1, 2 e 3 estão certos, então nossa alternativa correta seria o item D de doido, beleza? Show de bola, tá bonito demais, tá legal demais. E agora nós vamos chegar aqui na questão 4. Essa questão ela não cai, ela despenca na prova do exame de suficiência. Então vamos analisar ela assim com muito detalhe, com muito cuidado, porque essa questão ela é muito importante, ela cai muito em prova. Então antes de a gente começar a resolver essa questão, eu vou dar uma explicada para vocês. Veja só. Moçada, então veja, na parte de relatório de auditoria, no relatório de opinião, o examinador adora cobrar esse tipo de questão porque ele causa um nó no juízo. Porque existem algumas particularidades em relação a cada item desse. Nós temos a opinião modificada e a opinião não modificada. Vamos começar pela opinião não modificada. Veja, na opinião não modificada, quais são as palavras-chave que o examinador vai usar na prova? Ele vai começar dizendo assim: o auditor foi lá e analisou a documentação e ele concluiu que a análise dessa documentação é suficiente e apropriada. Ele analisou a documentação e classificou essa documentação como suficiente e apropriada. São as duas primeiras palavras que ele vai falar. Anota essas duas palavras. Depois ele vai dizer, da documentação que ele classificou como suficiente e apropriada, ele não encontrou nenhuma distorção que seja relevante ou generalizada. Então grava a palavra nenhuma, relevante e generalizada. Então, nesse primeiro caso da opinião não modificada, o auditor foi lá e analisou a documentação. E ele classificou essa documentação como suficiente e apropriada. Anota essas duas palavras. Analisando essa documentação, o auditor encontrou nenhuma, anota a palavra nenhuma, distorção que seja relevante ou generalizada. Essa é a opinião não modificada. Ok. Vamos entrar na opinião modificada. A opinião modificada ela pode ser modificada com ressalva, pode ser com abstenção de opinião ou pode ser adverso. A opinião modificada com ressalva, ela funciona da seguinte forma, ela começa com o mesmo texto. Ele diz o seguinte: o auditor foi lá e analisou a documentação e o auditor classificou aquela documentação como suficiente e apropriado. Ok. Só que na análise dessa documentação, caso haja alguma distorção, essa distorção o auditor classificou como relevante, mas não é generalizado. Então, suficiente e apropriado, ela é relevante, a distorção é relevante, mas não é generalizado. Esse é o caso com ressalva. Para ser adverso, o auditor vai dizer assim: a documentação foi analisada e o auditor identificou que essa documentação é suficiente e apropriado. Primeiro ponto, suficiente e apropriado. Mas existem distorções e elas são relevantes. Essa distorção ela é relevante e generalizada. Essa é a opinião a opinião modificada, adversa. A opinião com abstenção de opinião. Veja, a abstenção de opinião ela funciona assim. O texto já começa um pouquinho diferente, porque ele vai dizer que o auditor não conseguiu obter a evidência de auditoria que seja suficiente e apropriada. Então tem um não na frente. O auditor não conseguiu encontrar uma evidência de auditoria que seja suficiente e apropriada. E a ausência dessa informação, ela é relevante e generalizada. Então, na abstenção de opinião, não encontrou a evidência de auditoria apropriada e suficiente. E a ausência dessa informação, ela é relevante e generalizada. Se você anotou essas dicas que eu coloquei para vocês em cima dessas 4 palavras, suficiente e apropriado, relevante e generalizado, para cada um dos casos, não tem perigo de você errar essa questão. Eu coloquei um quadro resumo aqui, nós vamos ver esse quadro agora e em seguida a gente vai resolver a questão. Vamos ver lá, vamos ver como é que fica. Beleza, pessoal? Então veja lá, a opinião não modificada e a opinião modificada. Então, na opinião não modificada, o auditor foi lá e encontrou uma evidência. Ela é apropriada e suficiente.
mas ele não encontrou nenhuma distorção que seja relevante e generalizada. Pronto. Essas são as 4 palavras-chave quando a gente trata de opinião não modificada. A opinião modificada com ressalva. Na opinião modificada com ressalva, o texto inicial começa o mesmo. O auditor encontrou evidência de auditoria. Essa evidência é apropriada e suficiente. Mas as distorções que são detectadas lá dentro, elas são relevantes, mas não são generalizadas. Aqui tem que ser os dois juntos, ó. Nenhuma distorção que seja relevante ou generalizada. Quando eu trato aqui da opinião com ressalva, eu tenho que ter as distorções são detectadas. Essas distorções elas são relevantes, mas elas não são generalizadas. Então essa é a opinião com ressalva. Legal. A opinião com abstenção de opinião, ela começa com um não aqui na frente. O auditor não conseguiu encontrar uma evidência de auditoria que seja apropriada e suficiente. E a ausência dessas informações, a não detectação dessas informações, elas são relevantes e generalizadas. Veja que tem que ser os dois ao mesmo tempo. Eu vou pular aqui a pegadinha e explico já para vocês. E a opinião adversa. Na opinião adversa, eu começo com o mesmo texto, eu tenho uma evidência que ela é apropriada e suficiente, só que o final é que muda aqui, ó. As distorções detectadas, elas são relevantes e generalizadas. Relevantes e generalizadas. Olha, essas 4 palavras você mata qualquer questão. Oswaldo, tem pegadinha? Tem pegadinha. Onde é que está a pegadinha? Em relação à abstenção de opinião. Porque esse não aqui na frente, ó, não significa dizer que vai ser abstenção de opinião. Porque para ser abstenção de opinião, eu tenho que ter um não aqui e aqui eu tenho que ter um i, ó. Opa, aqui eu tenho que ter um i. Então tem que ter um não aqui na frente e tem que ter um i aqui depois. Legal. Então veja só. Se eu disser o seguinte, o auditor não conseguiu uma evidência de auditoria apropriada e suficiente. Mas as distorções não detectadas podem ser relevantes, mas não são generalizadas. Se é relevante e não é generalizado, isso aqui não pode ser abstenção de opinião. Vai ser o quê? Vai ser uma opinião com ressalva. Vai ser uma opinião com ressalva. Por quê? Porque ela é relevante, mas não é generalizado. Se ele tivesse dito assim, quando o auditor não conseguiu obter uma evidência de auditoria apropriada e suficiente para suportar a sua opinião, detectou nenhuma, se tivesse aqui nenhuma distorção que seja relevante e generalizada. Se tivesse o nenhuma bem aqui, ó, se tivesse o nenhuma bem aqui, ele ia deixar de ser uma opinião com ressalva e passaria a ser uma opinião não modificada. Então, essas são as dicas que a gente trabalha em relação ao relatório de opinião. Então, com base nisso, vamos resolver aqui a questão. Tem mais um detalhe importante em relação ao relatório de opinião, que é a questão do parágrafo de ênfase. O que é o parágrafo de ênfase? É quando você quer destacar aqui alguma coisa. No parágrafo de ênfase, está aqui ele, você não dá a sua opinião, você destaca alguma coisa. Então o que você faz? Ó? Item A, incluí-lo imediatamente após o parágrafo de opinião. Grifa aí o após, porque isso aqui já foi questão de prova. Após o parágrafo de opinião. Usar o título, ênfase ou qualquer outro título apropriado. Grifa esse aqui também, porque também já caiu em prova. Usar o título ênfase. Incluir no parágrafo, item 3 agora, item C. Incluir no parágrafo uma referência clara ao assunto enfatizado e a nota explicativa que descreve de forma completa o assunto das demonstrações contábeis. Item D. Indicar que a opinião do auditor não se modifica no que diz respeito ao assunto enfatizado. Ok, então demos aqui as dicas, vamos resolver aqui as questões. Então essa questão aqui, ela caiu no exame de suficiência 2012.1, foi a questão de número 30, e vamos ver o que ela diz. Ela fala assim, relacione os tipos de opinião modificada a ser expresso pelo auditor independente, constante na primeira coluna,
com as circunstâncias escritas na segunda coluna. Então o auditor aqui, ele vai ter 3 tipos de opinião. Pode ser uma opinião com ressalva, pode ser adverso ou pode ser abstenção de opinião. Então vamos ler aqui as alternativas. Então o primeiro item diz assim: não conseguindo, botou um não na frente, não conseguindo obter uma evidência de auditoria apropriada e suficiente, está aqui minha primeira palavra-chave, para suportar sua opinião, o auditor concluiu que os possíveis efeitos sobre distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis, poderiam ser relevantes e generalizadas. Eu tenho um não aqui na frente e eu tenho um relevante e generalizado no final. Isso aqui só pode ser opinião com abstenção. Então, item 1, abstenção de opinião. Item 2, tendo obtido uma evidência de auditoria apropriada e suficiente, deu minha primeira palavra-chave, ele está dizendo que eu tenho uma evidência, ela é apropriada e suficiente. O auditor incluiu que as possíveis distorções individualmente ou em conjunto são relevantes, mas não são generalizadas. Se ela é apropriada e suficiente, se ela é relevante, mas não é generalizado, isso aqui só pode ser opinião com ressalva. Item 3. Tendo obtido uma evidência de auditoria apropriada e suficiente, o auditor conclui que as distorções individualmente em conjunto são relevantes e generalizadas. Matou, isso aqui é a opinião adversa. Então pronto. Então, nossa alternativa certa seria o item C de casa. Ok, olha que questão boa, é uma questão que cai muito em prova. É uma questão muito boa. Beleza. Show de bola. Vamos aqui para a próxima questão, nossa questãozinha de número 5 do nosso material. Foi a questão que caiu agora no exame de suficiência 2016.2, questãozinha quentinha, e ela diz assim: um auditor realizou um trabalho de auditoria contábil e obteve a evidência de auditoria. Essa evidência ela é apropriada e suficiente. Detectou, todavia, que a entidade auditada não houvera conduzido os testes de detecção do valor realizável líquido nos seus estoques, de acordo com o que determina na NBCTG 16, que trata sobre estoque. Apesar dos seus questionamentos, os referidos testes seguiram sem realização. A sua análise conduziu que a distorção ela é relevante, mas ela não é generalizada. Eu tenho aqui minha primeira palavra-chave. Ela é apropriada e suficiente. Eu estou dizendo que ela é relevante. Eu estou dizendo que ela não é generalizada. Gente, que tipo de opinião é essa? É a opinião com ressalva. Opinião com ressalva. Ela é apropriada e suficiente, é relevante, mas não é generalizada. Só pode ser o item B. E aí o cara faz um enchimento de linguiça aqui para a gente ter que ler um texto bem grandão. É só para encher linguiça na hora da prova. Mas vamos ler, né? Quanto aos demais itens examinados, concluiu que em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, o desempenho em suas operações e seu fluxo de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e seu fluxo de caixa consolidados, para o exercício findo de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as práticas internacionais dos relatórios financeiros do IFRS. Diante apenas das informações apresentadas de acordo com as normas ANBCTA 700, que é a que trata sobre a opinião da auditoria, que tipo de opinião deve o auditor colocar? Ora, já sabemos, se ela é apropriada e suficiente, ela é relevante, mas não é generalizado, só pode ser uma opinião com ressalva. Então nossa resposta certa seria o item B. Legal. Beleza, pessoal? Então veja, por aqui nós ficamos com o nosso módulo de auditoria, o nosso primeiro módulo, nossa primeira aula, de tantas outras que nós vamos resolver aqui pela frente. E aí o que eu preciso que você faça agora? Gente, vamos lá. O fato de você estar aqui comigo estudando não significa dizer que você conseguiu aprender e memorizar tudo. Mais importante do que aprender o conteúdo é você gravar o conteúdo. Ele precisa ficar na tua memória.
Então o que eu preciso que você faça? Terminou a aula, não avança para a próxima, calma. Nós temos tempo. Volta para o material, faz uma revisão, resolva novamente as questões, mas não simplesmente resolva a questão. Eu preciso que você entenda a questão. Se questione, por que você disse que esse item está errado? Por que ele está correto? Com base em que ele está errado? Com base em que ele está certo? Faz as tuas anotações, refaça todas as questões que nós fizemos aqui, gente. É importante que você faça sempre revisões. Pegue o material e pelo menos uma vez por semana revise aquele conteúdo que você estudou, para que ele fique fresco na sua memória. Para não acontecer aquele velho ditado de você chegar no mercantil e perguntar: ei, tem aquele produto tal? A pessoa vai e diz: tem, mas está faltando. Já pensou, você chega no dia da sua prova, você pega aquela pergunta, aquela questão, você olha para ela e diz: poxa, eu estudei aquele conteúdo, mas eu não lembro. É pior do que você não saber a questão. Porque você olha para a questão e você diz assim: isso aqui eu nunca nem ouvi falar na vida. Não vai fazer muita diferença. Você não estudou aquilo ali mesmo, você não vai ficar... Aquilo ali não vai te abalar emocionalmente falando. Mas o que vai te estressar na hora da prova, vai te deixar preocupado, é o fato de você ter estudado aquele conteúdo, você sabe que passou por aquilo e no dia da prova você não lembrar. Então, mais importante do que estudar o conteúdo é manter o conteúdo quente na tua cabeça. Então, faça revisões, resolva novamente as questões. Quando você estiver firme naquilo que você estudou e estiver realmente consolidado na tua cabeça, aí tu avança para uma próxima videoaula, beleza? Então por aqui a gente fica na nossa primeira aula. Um forte abraço para vocês e até daqui a pouco.